difícil. Qual que é a realidade? A realidade é que eu tenho um contrato com o Flamengo, agradeço muito o presidente assumiu, né? Então, e já soltou umas bombas assim, né, na entrevista, né? Na entrevista coletiva soltou umas bombas. A frase mais marcante pra mim foi: está pior do que imaginávamos. Mas, né? Aquela questão. Mas todo cara que assume qualquer coisa sempre fala isso. Não, mas ele falou que a situação é brava. Lembrando que o primeiro encontro que ele teve com o Duílio, né? Que ele começou a fazer o levantamento, transição, né? Ele falou que a situação era melhor do que ele imaginava. E agora, depois de uns dias, é a pior que ele imagina. Mas tudo bem, vai lá. E o Gabigol, falou o quê, o Gabigol? Ele falou que depende deles. Que ele quis dizer deles, quer dizer, do Flamengo e do Gabigol. Né? Porque o valor do passe do Gabigol aqui pro Brasil seria de 700 milhões. O Corinthians não vai pagar isso. Então, a questão é, como é que vai ser essa novela? Depois eu fala aí, Lele, depois eu falo mais do resto das coisas E tem coisa, hein? Nossa senhora, tem muita coisa. Não, inclusive, pra trazer, emenda já essa história do Andrés, que falou, da Arena, ou você quer falar? Não, fala primeiro do Gabigol. Da Caixa? Vamos falar do Gabigol, que é o assunto que mais tomou proporções aí, eu acho, nos últimos dias, né? Inclusive já estava tomando proporção antes do ano finalizar aí, antes da gente entrar de férias no Estádio 97. Eu sempre achei muito difícil, né, Motinha? E eu acho que a maior dificuldade eu vejo como a diretoria do Flamengo vender o Gabigol. Por quê? Já tem algumas críticas lá, o Landim, ao Braz, e eu acho que você vendendo para um adversário direto, um cara como o Gabigol, que tem aliás, tem muita, né, significância aí para a torcida do Flamengo, tem 2 Libertadores lá, você cria uma certa situação delicada com o torcedor, e a gente sabe que os dirigentes se preocupam muito com isso no Brasil. Porque eles se pautam muito, né, pela opinião pública, pelos torcedores, enfim. Então, inclusive, as informações de alguns repórteres aí que têm uma abertura com o Flamengo, né, que tem fontes no Flamengo, eles falam justamente isso, que o Landim não gostaria de ser conhecido como o cara que vendeu o Gabigol para um outro clube brasileiro. Aí, o que acontece? Eu acho muito difícil por conta disso. Eu acho que realmente eles iam ter uma postura difícil nessa negociação. Então, para dar certo, acho que o Corinthians tem que meio que fazer uma loucura, assim, sabe? Tem que ser uma proposta tão estrondosa financeiramente que o cara possa apresentar para a torcida do Flamengo e falar, olha, não teve como não vender, porque ele já ia ficar livre, inclusive, né? Porque em 6 meses ele já pode assinar um pré-contrato de graça com outra equipe. E aí, para isso, o Corinthians teria que fazer, assim, uma proposta muito exorbitante, o que eu acho loucura fazer nos moldes que estão sendo divulgados, né? Porque, assim, eu gostaria de ter um Gabigol no Corinthians hoje, pela má fase que a gente tem do Yuri Alberto, pela falta de um centroavante, eu gostaria. Mas fazer essa loucura que estão divulgando, se for nesses moldes, que seria o quê? O Corinthians oferecer 15 milhões de euros para o Flamengo, tá? Para o Flamengo não sair de mão abanando, já que em 6 meses ele já fica livre, e mais 2 milhões de reais para o Gabigol por mês, fora luvas. Eu acho muito dinheiro, né, para o Corinthians, que já está numa situação complicada, que a gente vê o Augusto aí e o Rosalá Santoro falando, né, da dificuldade e tal, não sei o quê. Aí você vai fazer uma loucura dessa para comprar um cara que daqui a 6 meses fica livre, né? Ficar livre, de graça. Eu não vejo, sei lá, não vejo vantagem. Um bom senso nisso, né? Eu acho que assim, tudo bem. Por que não esperar, então, esses 6 meses para ter o cara de graça, em vez de pagar 15 milhões de euros pro Flamengo, mais o que você vai gastar, né, com o jogador? Então, eu acho loucura, eu acho que não vale a pena, por mais que eu quisesse, sim, o Gabigol no Corinthians. Tem gente até que não quer, porque acha que o extracampo, né, é uma coisa que talvez venha a influenciar de forma negativa também, o Gabigol aí. Eu gostaria, mas eu acho loucura nesses moldes, eu acho que chega a ser um pouco de ingenuidade, para não dizer burrice, você pagar 15 milhões de euros para um cara que daqui a 6 meses vai ficar livre, que pode assinar de graça. Não faz o menor sentido. E Gabigol, que é
Caso encerrado, negociação encerrada pro lado do Corinthians. O Corinthians diz que sai fora da negociação com o Gabigol. É a notícia que acabou de estourar e a nossa equipe está em cima apurando todas as informações. Vamos ver o que acontece. E além disso, Mateuzinho e Thiago Maia também. O Corinthians sai das 3 negociações possíveis com o Flamengo. Essa é a informação de momento. Boa noite, Zupac. Boa noite, Edu. Boa noite, Mauro. Boa noite aos companheiros, ao fã de esporte que tá em casa. Assim, é um movimento meio que previsível do Corinthians. A partir do instante que a gente olhava para a negociação e ela existia, né? Embora não fosse fácil imaginar o Gabriel no Corinthians, é fato, é notícia que existiam conversas frequentes entre Corinthians e Flamengo para tratar do assunto. Conversas com ponto de partida em São Paulo, né? De 011 para 021, porque o Corinthians tinha esse interesse. Mas sempre foi uma negociação bastante complicada, porque... não é fácil para o Flamengo liberar o Gabriel, não é fácil para o Flamengo tomar a decisão de liberar o Gabriel, não é fácil para o Corinthians chegar num ponto financeiro que faça sentido para o Flamengo liberá-lo, ou encontrar um pacote dentro do elenco que justifique uma troca para não envolver dinheiro. Então, assim, para o curto prazo, era improvável que esse negócio se desenrolasse facilmente. Até porque o Flamengo, para liberar o Gabigol, talvez fizesse mais sentido para o Flamengo esperar começar a temporada para ver o que vai acontecer. Se o Gabriel vai ser melhor aproveitado pelo Tite ou não, se o Gabriel vai dar respostas em campo ou não, como ele vai reagir se ele não for tão aproveitado. Então acho que está muito cedo, pensando no viés do Flamengo, para o Flamengo ter a certeza de que é hora de liberar. Se por um acaso fosse hora de liberar. Eu, sinceramente, Flamengo não liberaria. Então, assim, se para o Corinthians, no médio e longo prazo, não valeria a pena esperar para negociar, porque é preciso montar o elenco para agora, e nessa posição, o dono da 9, que é o Yuri Alberto, entregou mais incertezas do que certezas na última temporada, o Corinthians também não podia prolongar muito. E o Flamengo não tem por que querer resolver essa história no ritmo do Corinthians, né? Então, assim, e a gente também não sabe se o Corinthians não voltará a carga pelo Gabriel, porque o futebol é cheio disso. Estratégias também. Isso, estratégia. Né? Mas se por um acaso a conversa de fato terminar agora, ela tem o seu desfecho mais provável, que é a manutenção do Gabriel no Flamengo e o Corinthians buscando outro tipo de alvo que caiba um pouco mais no seu orçamento do que essa operação, que seria uma grande operação, faria sentido tecnicamente, mas seria uma operação de grande porte. Você falou estratégia, lembrei do filme Estratégia. Tropa de Elite. Tropa de Elite. Estratégia. Do grego. Estratégia. Né? E o cara com a granada na mão, né? Bom, enfim, a questão do Corinthians não é só financeira, Mauro. A questão é também a demora em chegar a um acordo, e o Corinthians diz que tem pressa em fechar uma negociação e tem plano B, plano C, em busca, para substituir aí essa lacuna do Gabigol. O que você acha disso, Maurão? Boa noite, Edu. Boa noite, Zupac. Um abraço ao fã de esportes. Eu acho que o Corinthians desiste, como está escrito ali, da contratação de Gabigol, ponto, por hora. Eu acho que vai monitorar agora qual que será a relação Gabigol-Flamengo. Porque eu tô fora, não vou comprar, tal, porque eu tenho pressa, e a gente fala depois dessa pressa, mas agora eu acho que há ainda uma situação a ser resolvida entre Gabigol e Flamengo. Vai renovar o contrato dele por 2 anos, 3 anos, 4 anos? Vai esperar, como diz o Zupac, vamos ver como é que ele vai nesse início de ano, para depois eu chegar até ele? Mas porque o contrato vai até o final do ano. Até o final do ano. Em tese, tem até o meio desse ano para... tá tranquilo. Tem que resolver até o meio do ano. Essa parada para não perder ele de graça no final. Pode ir embora de graça no final. Mas se essa for a posição do Flamengo, qual que será o sentimento do Gabigol? Poxa vida, já esperaram o Everton Ribeiro até o último dia. Comigo vão esperar também até o último dia que eu possa assinar um pré-contrato para dizer se eu vou ficar ou não. O jogador não fica, imagino, completamente feliz com uma situação dessa. Ele quer ser valorizado. Ele disse que quer ficar no Flamengo, o Flamengo disse que quer ficar com ele, então venham aqui e vamos acertar. Porque aí podem acontecer 2 situações. Gabigol arrebenta nesse primeiro, mesmo não sendo titular, assim, numa primeira saída com o Tite, mas ele arrebenta quando entra, faz gol, faz um primeiro semestre maravilhoso, aí ele vai dizer, Flamengo, agora a conversa é outra, eu estou valendo mais. O Flamengo, por outro lado, vai ver, poxa, o Tite realmente não utilizou muito ele, então ele não vale isso que ele está pedindo e tal, quem sabe se a gente vende, enfim. E acho que aí é como o Zupac disse, que o Corinthians pode não ter desistido.
vai olhar isso. Pode ser um jogador útil para o ano que vem. Só que o presidente que assumiu o Corinthians prometeu 11 contratações. E a ideia da torcida, e eu não sei se também do Mano, é que ele recebesse o time que começa a treinar domingo agora, com todo mundo já por aqui. Para saber que no final de janeiro já tem estreia no Campeonato Paulista, já tem clássicos. O que nesse momento parece impossível, o elenco completo no fim de semana. Eu acho que deveria ser necessário, não. Porque assim, eu acho que mais importante do que montar um time rápido é montar o time certo, né? E tem negociações que você vai tocar durante o primeiro semestre. Acho que o mais importante é o Corinthians encontrar as melhores soluções para o Campeonato Brasileiro. Se o melhor centroavante que o Corinthians puder contratar só ficar disponível em março, tudo bem. É melhor do que pegar o centroavante errado em janeiro. Assim, é preciso ter a base. Evidentemente, a base tem que estar montada. E a base está montada. Mas para o Mano... A base está montada. Para o Mano, a situação é diferente. Ele precisa saber com quem ele vai contar, porque se ele perde o primeiro clássico já no Campeonato Paulista, porque o time não está completo, ele começa a ser questionado. Ele, como técnico. Isso é da natureza do futebol. É da natureza. O time está montada, né? Tirando os dois pontas, que talvez sejam Romero e Rojas, né? O meia jogando aberto pelo lado, ou Wesley, o time está montado. O time titular, pelo menos, né? Porque eu ouvi agora há pouco, por exemplo, o Santos já contratou 12 jogadores, o Carille vai receber agora no sábado, com as 12 opções, já sabe quem saiu também e tal. É diferente, ele vai começar um trabalho sabendo com que elenco ele vai contar. Este caso do Corinthians não é exceção. O Grêmio procura jogadores, Internacional, a gente vai falar disso. Sim. Hoje já confirmou uma contratação, mas querem mais. Os times estão se montando natural. Acho que o Palmeiras ainda não contratou quem gostaria também. O São Paulo está mais pronto do que os outros. O São Paulo eu acho que já não está esperando por muita gente. Mas aí tem uma história do Dorival, tem que saber só se ver. Tem que saber sobre o Dorival, a gente vai falar nisso depois, e sobre a chegada ou não do Ferreirinha, que estaria aí nessa disputa, mas parece que está muito próximo. Mas não está, o Dorival ficando lá, enfim, não está esperando 4, 5 jogadores para montar o elenco. Mas o Corinthians, além de tudo isso, teve nos discursos e entrevistas do novo presidente essa ansiedade em falar que ia contratar. Eu acho que é isso, eu concordo com o Supac, você pode contratar em março, vou esperar, a Libertadores vai começar lá para frente, mas eu tô fora, só a Sul-Americana, que data um pouco antes. Mas existe essa ansiedade de mostrar um serviço concreto, bom, rápido. De fato tem que montar, mas tem que acertar. Mais do que correr, tem que acertar. Que é uma ansiedade até contraditória com a dívida, né? Porque você fala assim, o buraco tá maior do que eu esperava. Aí compra. Mas peraí, você vai administrar o buraco ou você vai sair comprando? Ele está tentando fazer as duas coisas. Mas, enfim, acho que até agora 5 ou 6 confirmados o pacto lá? Não, confirmados são 3 mais o Hugo, que ele não quis confirmar. Né? São 4. Com o Hugo são 4. Não, foi confirmado. Né? Não, com o Hugo são 4. Não foi anunciado o oficialmente. Félix Torres, né? não Não, foi. Isso é da gestão anterior, então não vamos... Inclusive, teve confirmar. jogador que já foi confirmado só de um lado. O Garro, por exemplo, o Tajeres não confirmou a venda ainda, mas são 4. Então, o Hugo, o Garro, o Diego Palacios e o Ranieri. Eu ia te perguntar se... Não é nem metade de 11, é isso que eu queria te falar. Isso não dá uma ansiedade no torcedor corintiano? Claro que dá.